Bom dia, hoje quarta-feira, 15 de julho, estamos dando início a mais uma reunião matinal. E por aqui, fica sempre essa discussão, como é que vai ser feito ali a Moody's, se ela vai gerar um outlook negativo para o país ou não. Esse é o principal ponto, começa hoje a reunião aqui, com o governo, principalmente fazendo planejamento, o que a Moody's vai passar sobre isso. Além disso, as reformas ali do Joaquim Levy, ministro da Fazenda, acabam sendo mal vistas também no Congresso. E tem mais hoje, atenção para votação no parlamento grego, a novela grega, será que passa ou não? Pode desagradar o mercado se não passar, quem viver verá. E a agenda é cheia de indicadores nos Estados Unidos, além do discurso da Janet Yellen. Além disso, os números na China vieram melhores do que o esperado, o que faz até com que o minério hoje apresente uma alta, opere em alta. Mas para falar sobre tudo isso num detalhe, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, começando com a China, que ontem às 11 da noite já anunciou um PIB melhor do que o esperado. O crescimento do segundo trimestre foi de 7%. A expectativa era de crescimento de 6,8%. Também vieram dados positivos na venda do varejo e produção industrial. Por algum motivo, os investidores eles acreditaram que esses dados positivos não vão confirmar novas medidas para acalmar o mercado de ações chinês. Então, a Bolsa da China terminou em queda ontem. Indo lá para a Europa agora, os dados não vieram positivos como na Ásia, eles vieram abaixo do que os mercados esperavam. A começar pelo desemprego do Reino Unido, que não caía há mais de 2 anos, ele foi subiu para 5,6, que não subia, perdão. O mercado acreditava que ele ia se manter estável em 5,5. Na França, a inflação para os consumidores ela caiu 0,1%, lembrando que na Europa todos os países ainda procuram sair da situação de deflação, então toda vez que a inflação cai lá, eles veem esse resultado como muito negativo. Desapontou também os analistas que acreditavam que o indicador ia se manter estável. Na comparação anual, o indicador subiu 0,3%, também um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, que acreditava em alta de 0,4%. Passando agora para a parte dos Estados Unidos, continuando ali na Europa, hoje, como o Celso bem falou, a gente tem a votação da Grécia no parlamento sobre as medidas do ajuste fiscal, do resgate financeiro, marcado para as 4 da tarde. Para o governo conseguir passar essas medidas, ele precisa de apoio da oposição, e mesmo assim, a base do governo Syriza está dizendo que não vai votar a favor dessas medidas, o que deve dificultar bastante a votação, mas o mercado ainda crê um final positivo nessa votação, ao menos por hoje. Acredita que vai passar. Lembrando que após essa votação, as medidas seguem para as autoridades fiscais dos outros países da zona do euro para eles aprovarem e aí sim sacramentar o acordo. Agora sim, com os Estados Unidos, ontem a gente teve uma declaração um tanto inesperada. O presidente do Fed de Kansas, que é um dos mais dovish, ou seja, aqueles que defendem a postergação do aumento de juros porque se preocupa bastante com o emprego, se preocupa bastante com a situação econômica do país, acredita que já é a hora de elevar a taxa de juros, diz que qualquer uma das reuniões à frente já pode ser elevada a taxa de juros, mas, por outro lado, ele não é um dos membros que vota. A única surpresa foi justamente o pensamento de alguém que está participando das reuniões, que geralmente é contrário a essa aumento da taxa de juros tão em breve, ter se posicionado a favor. A gente vai ter mais detalhes sobre o que o Fed está pensando logo mais com a Janet Yellen, que vai participar de uma audiência no Congresso, e à tarde com um livro bege dos Estados Unidos que basicamente mostra como que a situação econômica dos Estados Unidos está, segundo os próprios membros do Fed, e como eles estão vendo para frente. Se o livro bege vier com bastante perspectiva de uma situação econômica mais favorável nos próximos meses, então talvez essa alta da taxa de juros comece a ser esperada para mais em breve. Caso esse livro bege deteriore ainda mais os dados econômicos dos Estados Unidos nos próximos meses, então aí sim, uma postergação talvez até para o ano que vem, na primeira elevação do novo início de ciclo de alta taxa de juros nos Estados Unidos. Indo agora sim para o panorama doméstico, como o Celso falou, segue a batalha do Joaquim Levy para aprovar medidas nos congressos e no Senado. A medida que ele propôs da reforma do ICMS foi bem
mal vista, digamos assim, tanto por governadores quanto por senadores. E também o Levi falou que o fundo que abasteceria os recursos para que abasteceriam esse fundo viriam de recursos trazidos do exterior. Recursos não declarados anteriormente poderiam ser trazidos pagando uma taxa. A estimativa dele é que levantassem 25 bilhões de reais. Por outro lado, a gente vai ter algo bem negativo hoje. A Moody's vai se reunir com membros tanto da Fazenda quanto do Banco Central. A expectativa é que a Moody's continue dando sinais negativos quanto à nota do país, porque o país está cada vez mais perto dos membros que estão abaixo da linha do grau de investimento em todos os indicadores, tanto em dívida bruta, dívida líquida, superávit. A meta fiscal está cada vez mais difícil de ser atingida. Então, bastante atenção para essa reunião da Moody's, o que vai sair, o que vai ser dito sobre ela. Isso vai afetar com certeza a nota do país, sobre se vai conseguir manter ou não o grau de investimento. O último detalhe aqui da agenda doméstica é que o governo tem até semana que vem para decidir se vai ou não decidir a manutenção da expectativa de superávit primário em 1,13%. Lembrando que a gente já tem o senador Romero Jucá propondo a redução para 0,6%. E a gente tem também o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, propondo a instalação de bandas de superávit primário, exatamente como a gente tem as bandas de inflação, permitindo algum possível choque, tanto para cima quanto para baixo, para flexibilizar e atingir, ficar dentro da expectativa no superávit primário. O ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, ele é bem contrário a essa medida, essa adoção das bandas, mas ele ainda se mantém bem favorável a 1,13% na superávit fiscal, que parece cada vez mais impossível de se atingir em 2015. Então a gente vai aguardar bastante para o relatório bimestral que vai ser dito semana que vem, se eles vão conseguir ou não manter esse 1,13% de superávit. Eu vou devolver agora para o Celso. Um bom dia a todos. Logo mais a gente se encontra no XP Connect. Obrigado, Gustavo. Por aqui, o fluxo ontem na casa de locais terminaram o dia net vendedores em 10 milhões de reais. Destaque na compra para Fibra, Croton, Vivo e Gol. Destaque na venda, Suzano, Bradesco, Ambev e Brasil Foods. Nas duas pontas, Itaú, GGBR, Vale 5, Ultrapar e Cielo. Já os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 3 milhões de reais. Destaque na compra, GBR4, Itaú, Pão de Açúcar e Gol. Destaque na venda, Ultrapar, nas duas pontas, Petro 4, Vale 5 e Petro 3. Falando da parte de empresas, né, a Embraer anunciou hoje cedo o backlog, que é justamente os pedidos firmes que a companhia tem. Bateu o recorde, isso é positivo, né? Nós incluímos Embraer na nossa carteira Top Picks semanal, muito por conta desse evento, que deveria surpreender positivamente o mercado, e ele surpreendeu. O backlog atingiu 22 bilhões, quase 23 bilhões de dólares no segundo trimestre. É o maior da história. No primeiro trimestre desse ano, a carteira de pedidos firme totalizava 20,4 bilhões de reais, ou seja, um crescimento aí na casa de 10%, impressionante esse crescimento nesse trimestre, principalmente ali por conta da feira do Paris Air Show. Fora isso, a empresa entregou 60 jatos aeronaves nesse segundo trimestre, em comparação ao anual, que foram 58, que também é positivo. Aí a gente acredita que as ações possam reagir positivamente a esse evento. Concessionárias, principalmente as de rodoviárias, ontem apresentaram uma alta, principalmente Eco-Rodovias, que subiu 4,86%. CCR e Triunfo também subiram, muito por conta delas, as empresas pressionaram o governo que aumentassem a taxa interna de retorno, e isso ocorreu. O governo vai analisar caso a caso, mas deve elevar a TIR por conta justamente desse cenário de alta de juros aqui no país, o que é positivo para o setor, mas a gente prefere não transpor, até porque você não sabe quem vai levar, né, as próximas licitações. Quem vai ganhar? Qual o preço que vai ser pago? Será que a TIR vai ser interessante? Essa é a discussão. Petrobras, mais notícias hoje, é o último dia para os investidores entrarem na corte, né, apelando ali contra todo esse processo de fraude e perdas milionárias na corte dos Estados Unidos, Nova York, e deve ser julgado até dia 1º de fevereiro de 2016. Fora isso, a S&P reafirmou o rating da companhia, é o BBB-, né, e manteve a perspectiva negativa, o que poderia rebaixar a companhia em seguida. E na Folha de São Paulo, informações de que a companhia poderia vender 80% da sua rede de gasodutos, privatizá-la.
né, para tentar justamente aquela discussão dos desinvestimentos que até agora a companhia não anunciou de onde sairão os 15 bilhões de dólares de venda de ativos, é bastante elevado. A Gol aprovou aí o aumento, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital, a gente já vinha discutindo isso, um pouco a Delta entra com dinheiro, a família Constantino também, e a emissão de ações é na casa de R$ 7,20. A ação fechou, se eu não me engano, a R$ 6,84 ontem. Fora isso, tem a Delta garante o empréstimo, né, da garantias por empréstimo de 300 milhões de dólares, a gente prefere ficar fora do ativo. A Gafisa anunciou ali a prévia operacional, vendas um pouco melhores, rodobens um pouco piores, o setor ainda permanece altamente desafiador, o setor de real estate, a gente não recomenda a exposição em nenhum ativo. E também a Gerdau ontem, as ações sofreram muito igual ao GGBR por conta de quase 2 bilhões de reais, né? Alguns ativos que eles incorporaram, pagaram um valor elevado que o mercado julgou, justamente num cenário esse de desaceleração e necessitando de caixa. Então é um cenário que aí, pelo menos, o mercado, né, viu como um cenário negativo a companhia fazer isso justamente agora. Com taxas de juros mais elevadas, utilizar o caixa para isso, não precisava fazer isso agora, esse é um ponto. E destaque agora na mesa de BTC, Sabesp, Zin5, Vale 3, Lame 4, Copel e Santander. O destaque ontem foram Sabesp e Usiminas, né? Tá difícil encontrar ali grandes blocos, só pequenos blocos de doadores, ainda não tem um squeeze, mas vale destacar que o Zin5 está 17,5% da posição short sobre o free float, por isso até que a gente reduziu a exposição na nossa carteira short de 20% para 15%. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que às 11 horas eu volto no nosso programa XP Connection. Um grande abraço e até lá!